Dmitry Medvedev, membro do alto escalão do governo de Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que o território ucraniano é definitivamente parte da Rússia. Além disso, ele mostrou também um mapa em que a maior parte da Ucrânia já aparece dentro dos limites fronteiriços da Rússia. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica e geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, Dmitry Medvedev, para quem não lembra, é um antigo aliado de Vladimir Putin. Ele já ocupou, por exemplo, o posto de presidente da Rússia, lá entre 2008 e 2012, quando Putin não podia se candidatar novamente, e foi também primeiro-ministro indicado pelo presidente Putin. Atualmente, ele ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Continua sendo um dos homens fortes do governo daquele país. E nesta segunda-feira, dia 4 de março, em um evento governamental no sul da Rússia, ele afirmou que a Ucrânia é definitivamente parte da Rússia, além de ter descartado conversas com Vladimir Zelensky, afirmando que qualquer governante ucraniano que queira negociar com a Rússia precisa primeiro aceitar as novas realidades do terreno, o que inclui basicamente a perda de território da Ucrânia para a Rússia. Eu separei aqui alguns trechos da fala do Dmitry Medvedev. E aí eu vou te mostrando, a gente comenta junto aqui, ó. Vamos lá. Abre aspas por um dado trecho do que ele disse. Um dos ex-líderes da Ucrânia disse em algum momento que a Ucrânia não é Rússia. Esse conceito precisa desaparecer para sempre. A Ucrânia é definitivamente Rússia, afirmou Medvedev sob aplausos da plateia. Além disso, todos os nossos adversários, aqui um recado direto aos países ocidentais, sobretudo membros da OTAN, todos os adversários precisam compreender de uma vez por todas um fato simples, que os territórios em ambas as margens do rio Dnipro são parte integrante das fronteiras estratégicas e históricas da Rússia. Quando ele fala do rio Dnipro, ele está fazendo referência ao mais importante rio ucraniano. Dá uma olhada no mapa. O rio Dnipro, ele nasce aqui mais ao norte, no território russo mesmo. Ele toma a direção sul, atravessa Belarus, ou Bielorrússia, que é esse país ao norte, e meio que divide a Ucrânia no meio, ó, numa porção leste e porção oeste. Lá no início da guerra, especulava-se muito que as pretensões russas era de dominar territorialmente essa parte leste aqui da Ucrânia, ó. Porém, Dmitry Medvedev agora, e em falas anteriores, sempre deixou claro que o interesse russo é, na verdade, dominar todo o território ucraniano, ou seja, os dois lados aí do rio Dnipro, as duas margens, tanto a leste quanto a oeste. Ainda que, atualmente, as áreas já conquistadas pelos russos restringam-se basicamente ao extremo leste aqui da Ucrânia e à Península da Crimeia ao sul, que foi conquistada lá em 2014, você se lembra disso. E aí chamou a atenção também, além da fala dura do Dmitry Medvedev, este mapa aqui, ó, que ele apresentou à medida que falava para uma plateia de apoiadores, é uma cidade no sul da Rússia. A imagem não está tão nítida, pessoal, porque isso aqui, na verdade, é um print de um vídeo, tá? Eu não consegui encontrar uma imagem muito nítida do mapa. Mas aqui dá para a gente ter uma noção perfeitamente da ideia que os russos querem mostrar. Tudo isso aqui que está em vermelho, ó, ou a maior parte disso aqui, originalmente era o quê? Ucrânia. E nesse mapa já aparece como vermelho, ou seja, como parte do território da Rússia. O que restou da Ucrânia? Apenas esse pequeno enclave aqui, ó, entre a Polônia e agora o que a Rússia chama de território russo. Mas, logicamente, todos sabemos que aquilo que a Rússia conquistou desde o início da guerra, há pouco mais de 2 anos, não inclui tudo isso. Olha o outro mapa que eu separei para vocês. Os territórios conquistados pelos russos restringem-se basicamente aqui, ó, à porção leste, certo? Regiões, por exemplo, como Donetsk, Lugansk, a região aqui de Kherson, além da Crimeia, que, como eu disse em instantes, foi conquistada há 10 anos, lá em 2014, quando alguns dizem, inclusive, que começou, de fato, a atual guerra. Muita gente tem essa ideia, né, de que a atual guerra não começou em 2022, lá em fevereiro, mas sim em 2014,
quando a Rússia anexou também à força a Península da Crimeia aqui no Mar Negro. O Dmitry Medvedev falou mais, dá uma olhada, ó. Medvedev chamou a Ucrânia de Malorossia, que quer dizer pequena Rússia, e um estado falido, e os seus cidadãos de escravos da Europa, servos surdos e mudos e dispensáveis. Palavras pesadas aí, né? Continuando, ó. Ele também acredita que ucranianos e russos partilham a mesma história, língua, fé e mentalidade em relação à vida, comuns e devem, portanto, fazer parte do mesmo Estado. É aquele argumento, né, de que ucranianos e russos pertencem ao mesmo povo. Sendo o mesmo povo, devem, portanto, permanecer unidos dentro de um mesmo território, subordinados a um mesmo governante. É a velha ideia lá do Império Russo e também depois do período da União Soviética. E não por coincidência, pessoal, essa fala dura do Dmitry Medvedev se deu no mesmo dia que a OTAN deu início a um enorme exercício militar no norte da Europa. Olha só a manchete aqui, ó, também do dia 4 de março. OTAN inicia exercícios em larga escala para proteger novo território. A organização foi ampliada recentemente com a inclusão da Suécia. Esse novo território claramente faz referência não apenas à Suécia, que teve a entrada chancelada na última semana com a aprovação do último país que restava a aprovar a entrada da Suécia, que foi a Hungria, mas também faz referência à Finlândia, que entrou no ano passado. 2 países nórdicos europeus, como você percebe aqui no mapa. Ó, Suécia de cá, Finlândia de cá. Onde esses exercícios militares estão sendo feitos? Aqui, ó, ao longo da Finlândia, que tem uma enorme fronteira com a Rússia, são mais de 2.500 quilômetros. Então o recado é claro, né? Ó Rússia, não venha com nenhuma aventura militar junto a esses países que fazem fronteira com seu território, porque aqui a OTAN está fortemente preparada para combater suas tropas. O recado é mais ou menos isso. Olha um trecho da matéria, ó. São mais de 20 mil soldados de 13 países que participam dos exercícios, com duração de quase 2 semanas. Além da Suécia, os militares vão atuar também na Noruega e na Finlândia. Noruega, que é outro país nórdico europeu aqui, ó, que também está relativamente próximo à Rússia. Esses exercícios, pessoal, vale lembrar que eles continuarão aí pelos próximos meses. E aí daqui a pouco eles se darão também aqui, ó, nas 3 repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que inclusive já fizeram parte da União Soviética e que alguns especulam que pode ser o próximo alvo de Vladimir Putin, caso ele tenha sucesso na guerra contra a Ucrânia. Tranquilo isso aí? Beleza? E aí, eu lembro vocês também que esse cidadão, Dmitry Medvedev, ele é talvez o membro do governo russo atualmente que tem o discurso mais belicoso, ou seja, aquele cara mais falastrão. Em janeiro agora, inclusive, ele soltou essa aí, ó. Medvedev alerta a OTAN sobre guerra nuclear se Rússia perder o conflito. Essa manchete é do dia 19 de janeiro. Olha o que ele disse. A derrota de uma potência nuclear em uma guerra convencional pode desencadear uma guerra nuclear, disse Medvedev, que atua como vice-presidente do poderoso Conselho de Segurança de Putin, em um post no Telegram. Então aqui de novo aquela velha ameaça, né? Ó, mundo ocidental, se vocês começarem a ameaçar muito a Rússia, nós temos um negócio muito poderoso chamado arma nuclear. E aí não apenas o Medvedev fez esse discurso duro, esse discurso aí bastante ameaçador, como também, você não vai acreditar, o líder da Igreja Ortodoxa da Rússia, que é chamado lá de patriarca, né? O equivalente ao Papa da Igreja Católica. Aqui ele aparece inclusive ao lado de Vladimir Putin. Olha o que ele disse também lá em janeiro. Já o patriarca Kirill, ou Cirilo, como ele pode ser chamado também, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, disse em um sermão o seguinte: oramos ao Senhor para que Ele traga os loucos à razão e os ajude a entender que qualquer desejo de destruir a Rússia significará o fim do mundo. Então fica claro aí as ameaças vindas, nesse caso especificamente, do lado russo. E do lado ocidental, do lado da OTAN, cada vez mais aumenta a possibilidade, por exemplo, de países da OTAN enviarem militares para apoio direto à Ucrânia na luta contra a Rússia, ainda que muitos afirmem que já há militares, sobretudo em tarefas ali nos bastidores,
apoiando a Ucrânia. E aí o que a gente tem é o seguinte, pessoal. Há claramente no ar um clima de grande tensão e uma grande disputa retórica. Todo mundo falando muito de um lado e de outro. Resta saber se esses líderes deixarão o discurso de lado e porão em prática aquilo que prometem. Eu espero que eles não coloquem em prática isso que eles estão ameaçando ou prometendo fazer. Porque se isso ocorrer, se eles deixarem o discurso e adotarem a prática, nós estaremos diante, certamente, de uma guerra nuclear. E as consequências disso, eu não quero nem imaginar quais são. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Será que a guerra vai escalar para um nível ainda maior, a ponto de termos, por exemplo, o uso de armamento nuclear? O que você pensa sobre isso? Escreve aí para mim, deixe sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E tá tudo certo. Não deixe de ver as informações presentes aqui na descrição do vídeo. Assista aos demais vídeos, caso esteja chegando agora. E nos vemos no próximo. Valeu!